Olá, meu povo! Estamos de volta com o Tem Jeito Podcast. É um prazer recebê-los aqui, porque tudo nessa vida tem jeito. E hoje nós temos a honra, a satisfação de trazer essa maravilhosa malvada favorita para Nossa, ele. mascotinha, que a gente ama de Ingrid paixão. Marques. Ai, Ou meu Ou não. não? Deus. Não falem assim, meninas. Gente, eu sou uma fofa. Então, Muito. Ela a bate e Ingrid. sorri. A Ingrid, ela é psicóloga de formação. Nós nos conhecemos através da nossa mentoria Black, e aqui no Black ela tem funções de coaching, né? Mas muito além disso, muito mais do que isso, né? Então, é um prazer você estar aqui, você ter nos apoiado, Com né? Dar certeza. essa força para nós que estamos aqui nesse início de caminhada. E queríamos agradecer do fundo do coração. E a gente queria logo de cara assim, quem é você? Quantos anos você tem? Qual a sua medida de quadril? Porque a preocupação dela atual É o é essa, quadril. Ô, entendeu? Ela gente! precisa perder medidas no quadril. A É, o cintura já casamento não tá existe. chegando, o casamento tá Ela vai chegando. casar muito em breve, um espetáculo, um festão que aguardou toda a pandemia. Ela convida o Brasil todo para festa, tá? Exatamente. Mandem Mentira, isso é presentes, mentira. entendeu? Mas assim, Presentes aceitos. Qual é o Pix? Vou passar daqui a pouquinho. mas fala um pouco de você. Bom, vamos Conta lá, aí gente. a sua história, quem é você, como que tá a sua vida hoje. Claro. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de vocês duas. Eu já conheço vocês há uns 3 anos, 4 anos, Eu, quase. 3, 4 anos. por Quase 3 anos, 4. Sendo que teve um episódio que eu quase pensei que eu ia ser mandada embora pela jurídica um dia que eu. Ela bebê discuti com a Marta, peguei no pé dela de um jeito que eu falei: Meu Deus, eu acho que a malvada favorita foi a lei. Mas é muito bom, é muito bom. Vocês sabem que eu amo trabalhar, prestar serviço aqui para a jurídica, para a mentoria. Mas vamos lá. Eu sou psicóloga há mais de 10 anos, formada pela PUC São Paulo, aqui em São Paulo, neuropsicóloga também, e também trabalho como consultoria e como coach, já faz mais de 5 anos, acredito. Trabalho a parte de carreiras, tá? Trabalho a parte de desenvolvimento pessoal também, mas meu foco sempre é mais carreiras. Por quê, gente? É o que eu costumo falar. É uma frase do Osho: a água salgada é salgada em todos os lugares. Então, o que isso quer dizer? Mesmo na carreira, tem problema de desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre trabalho a vida pessoal e a vida profissional, tá? E isso eu já faço há mais de 5 anos, onde eu estou vindo do mundo corporativo, vindo do mundo do headhunter, trabalhar em multinacionais, e aí eu resolvi empreender. É isso, basicamente. E você concluiu recentemente uma pós-graduação, né? Foi em neuropsicologia. Foi em neuro, para trabalhar mais as emoções das pessoas, a parte neurológica também, para desenvolver como é que é a questão do estresse, como lidar com os hábitos, como fazer as pessoas a performarem ainda mais com equilíbrio emocional em suas carreiras. E como que foi a evolução da sua carreira? Inicialmente você estava certa dessa decisão? Você seguia por um caminho e de repente você mudou a direção completamente? Como que foi essa sua caminhada? Bom, primeiro foi assim, eu trabalhei numa multinacional por algum tempo, e aí eu senti que eu comecei a ter começo de burnout. A minha pressão foi 18/9, e aí acho que minha mãe, ela rezava, ela ficava de joelho, assim, gente, essa menina precisa sair desse mundo corporativo, que normalmente eu sempre me entrego onde eu estou. E aí eu resolvi a trabalhar essa questão do coach, tá? E aí, nesse meio do caminho, isso foi muito doloroso, assim, na minha vida, porque quando eu fui seguir para ser empreendedora, o meu pai teve o diagnóstico de ELA. E aí foram 3 anos, assim, Explica para o pessoal o que é o essa sigla. ELA. Isso. O ELA é a esclerose lateral amiotrófica. É aquela doença do Stephen Hawking, sabe? Que, gente, foram fases horríveis, assim, porque assim, meu pai, ele era um baita de um atleta.
Assim, era militar, era atleta, ninguém dava a idade que ele tinha. E aí ele começou a cair. E ele caía e foi em físio, foi em vários médicos. Aí até que a gente descobriu que era o ela. A gente descobriu em torno depois de uns 6 a 8 meses que era o ela. É uma doença, não sei se agora é diagnosticada facilmente. Perdi meu pai, vai fazer agora nessa quinta-feira, dia 13, vai dar 3 anos que ele faleceu. E aí foi uma fase bem dolorosa, porque nunca ninguém pensou que meu pai ia morrer tão cedo, gente. Por isso que eu falo, a gente não sabe de nada dessa vida, É mesmo. assim. Não mesmo. E aí é o que eu falo para os meus clientes, eu falo assim, ó, faz o seu melhor aí, eu faço o meu melhor aqui e eu espero que ele abençoe. Ponto. É isso, porque assim, a gente tem a intenção de querer controlar tudo na nossa vida e é isso que eu falo para os clientes. Eu falo, você não sabe de nada, sabe? Espero que você esteja caminhando o caminho que o que você acredita quer que caminhe, entendeu? Porque eu acredito que a gente tem que acreditar em algo maior que a gente. Porque quando vem a porrada, você não sabe onde se segurar, entendeu? Por exemplo, eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito no Criador. E eu me apeguei a ele, apeguei o quê? A toda a minha base, toda a minha educação, tudo que eu aprendi, mas sim, principalmente a ele, entendeu? Porque quando para pensar vocês também já passaram quando mexe com alguma coisa, quando bagunça tudo, você vai se apegar a algo maior que você. E é isso que eu falo muito para os clientes, assim, vamos fazer nosso melhor, mas se apega a algo que seja maior que você. Pode ser uma planta, pode ser uma flor, pode ser uma pedra. Claro, sempre no caminho do bem. Eu acredito no caminho do mal também. Mas sempre faça algo que você se apoie nisso. Porque, gente, a Marta, vocês duas sabem, a Dani também. Eu conheci você nessa fase que meu pai estava nessa Foi, Uhum. situação. foi. E é assim, é nebuloso. Inclusive, o falecimento dele, eu me recordo que foi bem próximo a um dos encontros do Black. Foi. Foi punk. E aí eu lembro que eu falei assim, eu liguei E pro você Anderson. veio. Eu liguei pro Anderson e falei assim, cara, tudo bem se eu faltar hoje? Hoje foi o falecimento, mas tá tudo bem? Mas se quiser eu vou aí. Ele falou, cara, para. Por quê? É o meu costume de produtividade. E aí, O nesse hábito do momento, corporativo, o né? hábito do corporativo. Só que você fala, é produtividade? Não. Hoje, com mais evolução, não. Era o quê? Era uma fuga. Era fuga, Pra fugir da dor. era a fuga. Assim, não, eu vou trabalhar, porque eu preciso trabalhar, vou trabalhar. E ele falou, cara, calma, pensa, você tá aqui sempre, tá tudo certo. Vai fazer o que você quer fazer, quer aceitar chorar, quer dormir, quer fazer o que você quiser, faça, sabe? Mas e foi assim que foi. Eu saí no comecinho de um burnout, fui para o mundo do empreendedorismo, aí, bum, o meu pai teve o ela, aí foram 3 anos até o falecimento dele, e aí é o que eu trabalho muito nas carreiras, tem a vida pessoal e tem a vida profissional. A pessoa que vira e fala assim, olha, eu entrei na empresa, entrei no escritório, acabou minha vida pessoal, é uma baita mentira. Não é assim. Não é assim. Ou quando falam assim, não, são várias, né? Tem várias frases. Não, Ingrid, eu sou assim na vida profissional, eu sou assim na vida pessoal. Eu falei, bebê, você não é duas pessoas. Não é. Não Você tem não como você é. dissociar. Não tem. Você pode ir até a metade da folha. Pode ir. Mas você não vai até a segunda folha. Você não vai, porque você é uma pessoa só. Então é o que eu falo, né? Nessa dor que eu tive do meu pai, fez eu crescer de mais na espiritualidade, na fé. Eh, Porque meu pai, independente do que ele passou, e cara, ele deve ter passado dores absurdas, entendeu? Ele nunca foi contra a religião dele, a Deus. Eu nunca vi meu pai reclamar um A. Você fala assim, se é para eu passar por isso, eu vou ter que passar por isso e que eu passe da melhor maneira. Então, eu acreditei muito assim na espiritualidade, na fé, fazer o seu melhor. E era isso que eu fazia enquanto que meu pai estava doente, porque minha casa virou um hospital. Assim, eu não tive.
privacidade na minha casa, entendeu? Era médico, era físio, era enfermeiro, era um monte de gente entrando por 3 anos. E, nossa, é engraçado que vem as imagens, era muito pesado. E aí eu via, assim, o como naquela dor eu posso me trabalhar para, mesmo trabalhando com a dor, estando com a dor, como seguir meu fluxo de trabalho, meu fluxo de relacionamento, vida pessoal. Não é fácil, gente. Porque assim, não dá para paralisar, Não dá, né? não dá. Você está ali com um problema, você não vai estar 100%. Isso é fato. Você não adianta você dizer que você tem um problema desse tamanho na sua casa e que você vai dar 100% no seu trabalho. Não Não vai dar, dá. porque não é humano, entendeu? Para quem tem a espiritualidade aguçada, para quem tem um mínimo de sentimento dentro de si, não é humano. Você tá lá, ser um robozinho dentro da sua casa, o seu pai com uma doença ah, imensamente degenerativa, que Sim, vai tirando a pessoa de você aos poucos, e você vai vendo isso acontecer, e você chegar no seu trabalho, ser um robozinho, e, ai, tô trabalhando, que não sei o quê. Você não desliga, essa chave você não desliga. Eu é. concordo que assim, você consegue às vezes, não levar um problema para cada lado. Assim, eu não vou mentir não, tá, Marta? Teve alguns momentos que eu fiquei no automático mesmo. Você Sim, fica no automático, você fala assim, porque é muito doloroso. Então, assim, quando você para pensar, dói mais, né? dói. Então você fala assim, vamos seguir o fluxo, entendeu? O que tem que fazer em casa, tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que dar atenção, tem que pagar as coisas. Tá. Vamos para a vida profissional, vamos para as caixinhas, entendeu? Vamos para cada pratinho. Então vamos para o relacionamento, para as amizades, vamos. Mas assim, ai, você é 100%? Não, Não, não dá para ser. não dá. Não dá, assim. Ninguém é Você não 100%. dá. Então, acredita assim, é o que eu falo para os clientes. Está passando por uma situação, observa essa situação, não se cobra para ser, nossa, 100% algo. Você vai quebrar e vai dar efeito rebote. Quando a pessoa está muito no automático, vou fazer 100%, vai dar efeito rebote. Vai cair numa ansiedade, vai cair numa depressão. E foi exatamente o que aconteceu com nós duas. E você Exato. é testemunha disso, né? Sim, é muito. A pessoa, não, porque eu vou fazer, tem que fazer, tem que fazer. O tem que, eu acho um inferno. Esse tem que me mata. É um inferno, entendeu? Porque não tem que fazer Porcaria nenhuma. porcaria nenhuma, entendeu? Você tem que saber o que você quer para você. É importante assim, qual é a sua prioridade, entendeu? O que é a sua prioridade? Naquela época, minha prioridade era dar todo amor e carinho para minha família e para o meu pai. Ponto. Ponto. Aí, aqui com vocês, com clientes, eu fazia assim o meu melhor, mas eu sabia que ali não era o meu melhor. E eu não me cobrava para ser 100% melhor, eu me cobrava para ser o que eu era naquele momento com as pessoas que estavam na minha frente. Você entende? Que Uhum. as pessoas elas querem cobrar os 100%, a entrega, a dor, trabalhe duro. Não, acho que isso machuca. Eu acho que você tem que trabalhar assim. Qual é a melhor versão que você tá naquele dia, naquele momento? Quanto tempo você vai se dar o melhor É naquele ouvir momento? o seu corpo, ouvir a Ouvir o seu sua corpo. mente, né? O que ele está Exato. pedindo. Ouvir o seu corpo, porque, gente, ontem foi mundialmente o Dia da Saúde Mental. O que as pessoas estão fazendo em escritórios e empresas? Quer mais, 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 mais. Aí, por que vem o burnout? Porque ele fala assim, bebê, eu não tô aguentando, o corpo não aguenta. Você entendeu? E isso, o que acontece? Quando você está num automático, no caso de uma dor, e você quer, nossa, eu preciso parar e entrar no automático, você vai fazendo mais, mais, você judia do teu corpo. É que Vocês sabem disso, eu vocês acho, eu até passaram por falei, isso. Sim. eu já até falei isso aqui num outro episódio. Ah, hoje a gente está vivendo a fase das forminhas, né? Da caixinha. Você tem que caber naquela caixinha. Só existe um jeito de fazer, você só vai ter sucesso se você fizer dessa forma. Você tem que fazer,
tem que fazer o que precisa ser feito. Tem. Mas se isso te causar uma dor maior, um sofrimento maior que te prejudique no resto, você não tem que fazer. Não. Entendeu? Eu acho que você tem que olhar para si e ver, olha, isso aqui me cabe, ok, eu vou usar, eu acho legal. Isso aqui me cabe, eu vou usar, eu acho legal. A questão de gravar vídeo. Eu gostava de fazer no começo. Quando passou a tem que fazer, aquilo começou a me causar um enorme dissabor. Eu fazia com uma má vontade. Hoje, assim, eu abro lá a hora que eu acho que é relevante eu falar alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas eu não sou mais refém dessa situação. Perfeito. Para mim, não tem funcionado. Eu tenho indicação, tenho as parcerias, e elas estão surgindo. Eu quero trabalhar o digital? Quero trabalhar o digital, mas eu quero trabalhar o digital de uma maneira saudável. Eu não quero ser Perfeito. obrigada a postar 6 stories todo dia, a fazer um post no feed todo dia, a fazer um Reels toda semana. Isso não funciona para mim, não funcionava no mundo corporativo. Essa coisa fechadinha de caixinha tem que ser dessa forma. Sim, é isso mesmo. Então, tem algumas situações, Mar, que eu acredito que, infelizmente, e eu falo que é doloroso, porque eu sou empreendedora também. E aí, às vezes eu falo, ai, tem que fazer 6 stories. Eu acho um saco, sinceramente, eu acho. Mas também eu acredito que na parte profissional existe algumas obrigações, entendeu? Por exemplo, se você quer estar no marketing digital, é um saco, mas às vezes tem que fazer. Tem que fazer. Sim. E isso machuca. Assim, é desconfortável? É. Mas às vezes aquilo, vou dar um exemplo, sei lá, dos vídeos, é importante para a tua carreira? Aí você tem que colocar na balança. Porque tem situações que são um pouco sacrificantes, só que você tem que pôr na balança se vale a pena ou não. É aí que você tem que pôr. Eu ponho tudo na balança. Se uma pessoa pergunta para mim assim, Ingrid, o que é sucesso para você? Eu ia te fazer essa pergunta, acredita? É? Eu ia te fazer essa pergunta. Ela O estava que aqui é sucesso para você, Ingrid? encaixadinha aqui, assim. Ó. Então, eu penso que todas as áreas da minha vida têm que estar ecologicamente bem. E o que seria ecologicamente bem? Para o pessoal entender. Harmonizadas. Harmonizadas. Corta. Até porque é impossível todas as áreas estarem ao mesmo tempo Sim. sempre no alto. Um pratinho sempre vai pesar mais do que o outro. Balançando, sabe? Então, por exemplo, se eu estou muito tempo prestando serviço para a jurídica, eu vou saber o que o Leonardo acha, o que minha mãe acha, se está tudo bem, se a família precisa de alguma coisa. Como é que está a minha saúde? Você entendeu? Eu na correria de casamento, correria de black, correria dos clientes. Como é que tá a minha saúde? Opa, peraí, eu tenho que ver. O cortisol tá lá em cima, como é que tá os hormônios? Tá estressante? Eu tenho que parar e ver. Porque a saúde faz parte de um pratinho. Será que ela tá harmonizada junto com os outros pilares da vida? Ah, não. Tá um pouquinho para baixo, então eu tenho que olhar. Não tá. Entendeu? Então, eu acredito que sucesso é estar no máximo de equilíbrio. Com certeza. Vai ter um mais em cima, um mais embaixo? Vai. Mas eu acho que o legal da nossa vida é sempre trabalhar e estar de olho nesses pratos. É ficar atento aos sinais. É ficar atento aos sinais. Principalmente a sua parte orgânica, espiritual, emocional. E você atuando com carreiras de um modo geral, assim, se você pudesse elencar as 3 maiores reclamações das pessoas, quais são? Bom, as 3 que eu escuto. Tem um monte, peraí. Bom, tem assim: como é que eu organizo gestão do escritório com a minha família? Eu sou tímido nas redes sociais, Ingrid, me destrava. Quero faturar X valor, quero estar bem com o meu líder, quero subir de patamar na minha carreira corporativa. Gente, ó, a hiperrealizadora, ó. A gente pediu 3, ela já passou para 5. Tem tudo isso. Eles querem
muito ligada a dinheiro também, a faturar, a prospectar também, a A perder mentalidade timidez. ainda hoje de sucesso está muito ligada a Ligada a dinheiro. dinheiro, né? Tá. A status E social. é engraçado. A pessoa me dá um faturamento para fechar. Eu trabalho a mentalidade da pessoa. Entendeu? Eu trabalho as crenças delas, as dores, os hábitos, as constâncias, a quebra de crença, a quebra deles acreditarem em algo que, nossa, generalizado. Ah, ninguém consegue, eu não consigo, minha família não consegue. Então, o meu trabalho no coach em si, claro que eu tenho a parte da raiz da psicologia, mas no coach é que não tem como, gente. A gente estuda, Uma coisa está sempre ligada à tá outra, não ligado. tem Então, como. então, por exemplo, eu até comento isso no coach. Por exemplo, eu estou fazendo uma ferramenta, certo? Para pela aquela meta que a pessoa quer. Se eu vejo que tem ali, eu não sei, parece que meu ouvido aí faz tão, sabe? Me chama para algo, eu vou falar, vamos parar aqui, me explica isso daqui, o que está acontecendo? Vamos parar aqui que eu quero entender. Para ver quais são as dores. Porque muitas vezes, e eu falo, gente, para não falar 100%, 99,999 das pessoas não alcançarem as metas profissionais, tem questões pessoais pegando. E eu estou falando, é dores do 0 aos 7, 0 aos 8 anos, entendeu? Que vem crescendo, crescendo. E aí é um jogo psicológico na fase adulta que a pessoa não consegue alcançar a meta dela. Entendeu? Então, eu trabalho literalmente essa mentalidade. Claro, tem a parte da consultoria, que aí a gente vai ver todas as questões de gestão da empresa, da pessoa, mesmo da liderança, da equipe, o que, que ela quer que os funcionários olhem para ela, ou mesmo que o funcionário quer que o seu líder olhe para ele, entendeu? Então, eu trabalho essas duas fases, entendeu? Essas dois Trabalhar o papéis. perfil também, né, desse profissional, né? Porque às vezes ele quer Sim. fazer a coisa de uma forma e o perfil dele mesmo Não não permite. permite que ele Exato. faça. O que eu vejo, as pessoas falam assim: ah, a pessoa tem que ter a técnica. Técnica, você aprende. É isso eu sempre falo com o líder. Técnica, você ensina o teu liderado. Você tem que enxergar quais são os soft skills, quais são os comportamentos que ele tem. Porque aquilo lá, você não vai ensinar o cara. Você quer que ele seja mais resiliente, com mais paciência, Uhum. foco, a educação, isso daí ele vem com isso. Isso é um comportamento. Você pode notar, muitas vezes as pessoas mandam as outras pessoas embora, não foi pela falta de técnica, foi pelo comportamento. Sim. Você vai Eu já fui observar isso. mandada embora pelo comportamento. Você Eu vai já ver. ouvi de líder meu, olha, você traz ótimos resultados, você é fantástica, mas é insuportável trabalhar com você, porque você é arrogante, é isso, é aquilo, E É você bem acha assim. que, É assim, comportamento na é puro. sua comportamento. opinião, a pessoa ela pode ser influenciada pelo ambiente, influenciada no comportamento pelo ambiente em que ela convive, pelo círculo de Você amizades? tem que ficar, eu acredito, dependendo, por exemplo, numa empresa. Eu acredito que, dependendo quem são, acredito que sim. Eu acredito. E isso pode influenciar negativa ou Ou positivamente. positivamente. Pode. Ou ter aquela maçã podre, que se você não notar, ela vai influenciar todas também. Tem essa também. E aí no coaching você consegue Sim, identificar isso sim. e Isso é muito trabalhar. importante. Por exemplo, tem o líder, é muito bacana, porque, por exemplo, muitas vezes tem o líder, aí ele tem uma equipe. Aí eu falo para ele, me descreva como é que é. Me descreva como é que age. Muitas vezes eu vou fazer reunião com os próprios liderados para ver parte de perfil comportamental, analisar as pessoas, porque você consegue ver os comportamentos. Quando você está enxergando, você vê os comportamentos, você não vê técnica. Quando eu vou em escritório, por exemplo, com o Anderson, que às vezes a gente vai ver comportamento, vai ver realmente como é que é a gestão, ok, do negócio, essa parte é muito do Anderson, né?
A gestão eu vou colher para observar como é que é o comportamento, como as pessoas interagem, o que elas estão fazendo lá, como elas fazem. É totalmente. Eu dou essa orientação para empresas que eu dou consultoria jurídica. A última reunião que eu fiz com uma empresa, eu falei, vocês têm que mandar as maçãs podres embora. Simples assim. É um custo que você não queria ter, mas você vai. Como que eu posso economizar? Vou dar um aviso prévio trabalhado? Não, você quer tirar aquele comportamento dali. Então, vai ter um custo a mais na hora de rescindir o contrato, mas você vai tirar um problema dali. Ou vai tirar uma pessoa que está minando outras que poderiam estar rendendo muito mais e te trazendo resultados melhores. Ou até mesmo minando o próprio líder, né? Sim. Sim, exatamente. O líder ele tem que ter muita competência e eficiência para enxergar uma maçã podre. E isso é doloroso. Eu falo por doloroso. experiência própria, vocês são testemunhas disso. Para a gente conseguir enxergar isso numa pessoa que é um colaborador de muitos anos, é um processo doloroso, porque demanda de você um olhar muito crítico. E às vezes, quando a gente está de fora, imparcial. A gente, quando está de fora, a gente consegue enxergar, quando a gente está de fora, numa situação. Falo pela nossa experiência mesmo. Eu e ela sabe que em muitos momentos eu falei para ela, no caso, nesse exemplo específico, olha, presta atenção. Não. Exatamente. Olha, presta atenção. A imparcialidade não existia. Não deixa. Eu adoro os advogados. Eles falam assim. Os advogados são os seus piores clientes. Eu adoro. Eles falam assim, né? Aí tem alguém lá ajudando ele. Aí fala assim, troca, vai dar problema. Imagina. Eu adoro. Imagina. É feio listar os nomes dos advogados. Troca, vai dar problema. Imagina, Ingrid, não vai dar problema. Troca, vai dar problema. Tá dando problema de ego. O cara quer teu lugar. Presta atenção. Vai pegar tua clientela. Presta atenção. Não, imagina. Eu ajudei a pessoa. Eu fiz tanto por essa pessoa. Eu fiz tanto por ele. Ela conhece a minha família. Viajou comigo. Viajou. Quando fala assim, conhece a minha família, eu falei, ferrou. Já deu. Deu ruim. Nossa, o que eu mais escuto quando eu vou fazer uma defesa, o que eu mais escuto quando eu vou fazer pequeno empresário, não grandes empresários, mas de pequeno empresário, quando eu vou fazer uma defesa, eu ajudei tanto essa pessoa. Sabe qual é a minha orientação? Ele não deu valor. Não ajude, faça apenas a sua obrigação. Perfeito. Entendeu? Porque se você fizer além daquilo que é a sua obrigação, chega nessa hora, você tá com raiva. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E ele não vai pensar duas vezes em te processar porque você ajudou. Eu tenho um exemplo clássico na família, né? Não na minha família, mas de familiar, assim, próximo. A pessoa trabalhou, sei lá, 20 e tantos anos, 30 anos na casa de uma senhora. A casa foi construída com a ajuda dessa senhora, entendeu? Tudo que tem, filho na faculdade, tudo foi feito com a ajuda dessa senhora. Foi feito porque era feito a olhos vistos. E essa senhora nunca cobrou reconhecimento. Eu sei porque se eu terminei a minha faculdade, eu devo a essa pessoa também, né? Que é a dona Germana. E chegou no final do contrato, essa pessoa de 20 e poucos anos, que teve auxílio dessa senhora, que era uma senhora fora da curva, era uma pessoa fora do normal, de bondade, de humildade, de ser bacana, processou a senhora. Não acredito. Entendeu? Então, assim, não adianta achar que você vai ser bonzinho, você vai ser legal. Faça o que você precisa fazer com o seu empregado. Não é, ai, Marta, como você é ruim. Não, é uma coisa assim, ele deu resultado, você remunerá-lo adequadamente, você promovê-lo, você incentivá-lo profissionalmente é uma coisa. Isso é sua obrigação. Se um funcionário está te dando um retorno satisfatório, é sua obrigação reconhecer. Primeiro porque, se você não fizer isso, ele vai ficar insatisfeito ao longo do tempo,
Perfeito. Muito breve ele vai ficar insatisfeito, ele vai sair, vai fazer alguma coisa. Agora, além disso, você está fazendo um plus. E sendo plus, você está fazendo por mera liberalidade. Não fique chateado se daqui na frente ele te processar, ou ele te deixar na mão, ou ele arrumar um emprego melhor e sair. Ele não vai ser agradecido, porque a gente não é. Exato. Entendeu? É coisa do ser humano, né? Então, não adianta você, às vezes, querer preservar, porque, ai, eu tenho um caso muito clássico meu, próximo a mim, é da minha confiança. Total confiança. Total confiança. Olha para duas que me falaram isso, gente. Entendeu? Eu tenho 2 exemplos aqui clássicos. Eu tô falando, eu tô Eu falando não com tenho muito o que falar, conhecimento de porque causa. vem assim. Ai, minha malvada favorita. Ai, vem que você falou. Vem que não sei o quê. Aí eu só falo, escuta, Ingrid, seja uma pessoa evoluída. Porque lá atrás, um ano atrás, um ano e meio, eu falo, vai dar problema. Como não dá, tá? Muitas vezes não dá. Também tem casos que não dá. Mas você fala, mas Ingrid, como você sabe? É pelo relato de vocês. Eu escuto o relato de vocês e, sem vocês perceberem, eu pergunto sobre o parceiro de vocês. Entendeu? Eu pergunto. Quando a pessoa levanta o olharzinho e fica pensando, eu Pensando, falei, "Ih, tem alguma coisa errada. deu ruim." Que às vezes, conscientemente, vocês não sabem, tá? Conscientemente, muitas vezes vocês não sabem, porque realmente isso é a cultura brasileira, Martinha. A gente abraça, é diferente da Acolhe. americana. A gente quer trabalhar com amigos. É uma coisa que tem muito forte, que é da pirâmide de Maslow, que é o pertencimento. Você quer estar sendo pertencente ao outro. Você quer que a pessoa esteja, você quer acolher. Só que aí a gente leva as Pedrada, facadas, as né? pedradas. Esse final de semana Ou mesmo eu mesmo a estava pessoa quer seguir outro caminho, né? Também tem estava isso. eu lá na minha baladinha de domingo, né? Que eu fui. Aí veio uma pessoa me perguntar, ô tia, que ela me chama de tia, né? Ô tia, que eu conheci pequena também, né? Tia, é o seguinte, eu sou obrigada a trabalhar maquiada? Eu posso levar uma advertência por causa disso? Eu falei, depende. Quando você entrou lá, foi exigido que você trabalhasse maquiada? Ela falou, foi. Isso era uma regra que eles estabeleceram? Era. Então, se você aceitou, hoje Sim. você tem que cumprir a regra. Então, assim, não há, o empregador ele não tem que fazer o que não foi combinado e nem o empregado tem que fazer o que não foi combinado. Concordo. Entendeu? O combinado não sai caro. É Concordo. ali. Entendeu? Ninguém precisa fazer mais e você não precisa trabalhar com amigos, você precisa trabalhar com gente comprometida com o trabalho, Perfeito. basicamente isso, e você tem que fazer a sua parte, que é remunerar aquela pessoa adequadamente, E tratar com sempre alinhar. respeito e sempre alinhar. E sempre ouvir. Uhum. Tem várias situações, assim, também do líder, quando fala, como eles não sabiam? Aí eu faço a pergunta, você alinhou? Isso está num corpo de e-mail? Isso foi falado perante as pessoas? Ah, não, porque é óbvio. Não, não é óbvio, bebê. Não é óbvio. Você tem que falar, você tem que se expressar. Porque também muito acontece do líder esperar daquele liderado que faça o que ele está pensando, mas ele não Não fala. falou, exatamente, não expressou. Acontece demais isso. Acontece absurdamente demais. E claro, também tem um liderado que não vai fazer muitas vezes aquilo que o líder pediu. Ou Uhum. acha que está fazendo o muito, mas não é. Às vezes acha que faz o muito, mas não é exatamente aquilo que o líder pediu. E também tem que, o liderado tem que também estar alinhado com o líder. Então, eu acho que essa é uma troca. E no meio dessa troca tem que ter empatia, escuta ativa, respeitar o outro. Tanto o líder como o liderado. Entendeu? Agora, se um dos dois não está fazendo, vai dar E problema. normalmente a culpa é do líder, né? A gente tem exemplos aí bastante que a gente conhece que se está dando ruim, normalmente a culpa é do líder. É ele que não está ou direcionando ou sabendo se aquela pessoa é eficaz para a equipe dele ou não.
ele não está se expressando, ele não está dizendo aquilo que ele E precisa. às vezes é muito bacana que eu vejo com alguns líderes, Marta. Muitos líderes têm medo que o liderado saiba mais do que ele. Exatamente. Só que o bom líder é aquele que quer que o liderado saiba mais do que ele, que está fazendo bons líderes também. Exatamente. Acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso, porque é muito importante. Você é um líder, você está capacitando pessoas. Você quer que aquela pessoa cresça tanto quanto você, ou até mais que você. Então, não ter medo, não ter ego. Entendeu? E esse tipo de perfil, ele promove que a equipe siga-o, que Sim. a equipe vá junto com ele. A equipe passa a lutar pelas ideias e pelos projetos daquele líder como se fossem deles, Sim, é isso mesmo. entendeu? Não adianta, um bom líder, ele vai ter uma boa equipe. Isso é Vai ter. fato, É um fato. entendeu? Não É tem. Se a falha está ali no líder, a equipe dele é falha E é o também. que eu tive um líder no mundo corporativo muito bom, muito bom. Ele fazia uma boa leitura dos seus liderados, assim. Ele sabia exatamente o que cada um, o desejo de cada um, o sonho de cada um, a dor de cada um. E ele sabia trabalhar com isso muito bem. Então, é a obrigação do líder saber quem são seus liderados. É Uhum. a obrigação. O que faz ele estar lá? Quais são as dores dele? Quais são as competências dele? Porque assim, quando eu falo, vai ter feedback na empresa, rodada de 360, os liderados ficam desesperados. Porque assim, não está batendo a meta, não está seguindo, sei lá, a técnica que quer, manda embora. Não, a pergunta é, você líder, você sabe quais são as competências para colocar no cargo certo? Tem essa também. Por isso que as pessoas têm medo Sim, do 360, do sim. feedback. Porque, infelizmente, muitas empresas fazem o quê? Não está correspondendo? Manda embora. Não. Quais são as competências? Onde que a gente pode encaixar em qual função? Qual competência combina com qual função? O líder tem obrigação, tem que saber. Eu trabalhei com uma empresa uma época em que ela não demitia num primeiro momento. Uhum. Tinha esse 360 e ela não demitia. O que ela fazia? Ela experimentava o cara em outros lugares. Legal. Ela deixava claro para a pessoa que naquele momento, naquela situação, ele não estava rendendo o esperado e que ela dava para ele a liberdade de buscar, diante das competências que ele tinha, algum outro setor que ele pudesse desenvolver melhor as competências que ele tinha. E isso funcionava muito bem, porque às vezes ele estava num setor que não tinha nenhum propósito para ele não conseguia desenvolver as capacidades que ele tinha. E ele ia para um outro setor e ali ele se desenvolvia muito bem. Perfeito. Aí também não podia ser né? A Sim. festa da uva, né? Sim. Tinha um certo limite, isso. Se a pessoa não conseguia se desenvolver num outro lugar também, aí eu acho que tem todo o contexto de você dispensar essa pessoa. Mas a empresa dava essa oportunidade para a pessoa procurar dentro da própria empresa um local que ela pudesse se encaixar melhor. Perfeito. Eu achava muito bacana. Aí o que aconteceu? Mudou, a empresa foi comprada por outra empresa e acabou com isso. Acabou com isso. Acabou com isso. Mas isso é muito bom, é o quê? A empresa está preocupada o quê? Com a cultura organizacional, Uhum, entendeu? Parar de ter rotatividade, porque isso é um custo, sim, isso é um baita de um custo na parte jurídica, na sim, parte trabalhista, entendeu? E é adequar as pessoas às competências delas, sim, exatamente. entendeu? Só que o pessoal tem medo. Por um outro lado, também tem os liderados que também não ajudam. Atrasa, falta, não entrega também. Porque assim, muitas vezes também tem um líder que alinha, só que o liderado entrega o que ele quer entregar. Você entendeu? Também tem esse outro lado, já peguei casos assim. Então é importante o quê? A comunicação Uhum, entre as duas partes. Precisa ter uma comunicação eficaz. Os dois precisam ter escuta ativa, atenção plena quando cada um fala. E aí o que acontece? Às vezes, no mundo corporativo ou do escritório,
às vezes você não tem essa comunicação. Entendi. E é super comum. É muito comum. É muito comum. Então, vocês estão vendo aí, né? O quanto que essa pessoinha, ela vem É malvada. ela é malvada, mas o quanto que ela pode trazer de benefícios Benefício. de uma perspectiva, de um olhar de fora para o seu negócio, né? Então, assim, eu quis que a Ingrid viesse ao podcast, porque hoje a gente ainda está com um problema, com uma problemática de preconceito em relação à profissão de coach, né? A gente ultimamente tem tido várias críticas aí de diversos mentores à questão relacionada ao coaching, mas o coaching ele não vai ser bom quando ele não é aplicado da maneira Correto. correta. Tem muito charlatismo. Tem Tem muito charlatão. em Isso é todo comum. lugar, em todo Hoje, lugar. com o cenário pandêmico e com a evolução tecnológica, propicia muito isso, né? Sim, é tudo. Porque assim, você faz um curso de 7 dias, você vira coach. Ai, meu Deus, a internet vai me matar. Não, mata não. Aqui tá pra gente falar a verdade. Ingrid, o que você acha? É importante, acho que antes de ser coach, ter um curso de psicologia, uma formação em psicologia. Ingrid, são 5 anos de psicologia. Tudo bem, faz um curso de terapia, sabe? Seja um terapeuta de 2 anos. Eu acho que Porque esse é o seu diferencial, a assim, na minha opinião. gente. Não, porque a gente mexe com dores, assim. Quando eu fui fazer o curso de coach, eu fiquei muito brava. Porque eles falavam assim, ele chorou, fiz ele chorar. E aí eu falei assim, legal. Você reconstruiu dentro dele? Não basta quebrar, né? É fácil. É fácil quebrar, né? Quando você tem a técnica, quando você tem a escuta ativa, é fácil você fazer o outro chorar. Essa é a minha alegria? Não, nunca foi a minha alegria. É a pessoa. A minha alegria, Marta, é a pessoa. Ela é muito legal. Nas sessões ela faz assim, ó. Você tinha razão. Não tinha parado para pensar. É o estalo, sabe? Gente, eu e você, a gente já teve momentos de embate ferrenho, de choro ferrenho. Que a bicha é teimosa, gente. Meu Deus! É Eu teimosa. não sou teimosa, sou um anjo de candura, Não, gente. ela Isso não é é intriga teimosa. da oposição. Ela é convicta entendeu? do que acredita. Isso é intriga da oposição, entendeu? Ela é firme. Eu sou Firme Ela é no que ela convicta. acredita. Você tem que me dar um argumento plausível o suficiente para eu acreditar Para ela em entender você. que ela está errada. Entendeu? Se não for, se você não me dá um argumento convincente, eu não vou acreditar. Vou continuar com a minha opinião, entendeu? É sensacional. E é assim, e eu vivo assim. E é simples assim, tá E é tudo assim. certo. Aqui são 2 extremos. A pessoa estressadinha e a outra mais... Quem Quem fala, é? A outra é o quê? a Você? outra é o quê? Eu nunca briguei Eu com sou você. estressadinha? Eu sou estressadinha. Eu nunca briguei com você. Você nunca brigou comigo. Meu Deus, eu acho que o espelho tá falando com você. Pois é, Porque tá refletindo. esse Mentira! negócio de Isso é intriga da oposição. Gente, eu tô com 2 teimosas na minha frente. Não, eu sou teimosa. Sou teimosa. E estressadinha também. Não, E mas braba. eu sou brava. São 2 brabas. Eu não aguento. Eu sou não brava, aguento mas eu vocês nunca 2. tive discussão com a Ingrid. Mas assim, gente, olha. Você fala, não, a Ingrid não faz Mas assim. eu falo meiguinha. Me xingando por dentro. Eu não vocês- sou meiga, não. Não, vocês 2 têm esse perfil. Vocês 2 são bem estressadas, bem fortes, convictas. Só que ela, a Marta, ela se manda para PQP, ela me manda. Exato. Pô, Ingrid, e quebra o pau. Aí eu tenho que. Aí é o pau, porque assim, para ela acalmar, eu tenho que aumentar a minha voz mais alto do que ela. Aí eu falo, misericórdia. Aí a jurídica inteira já ouviu, entendeu? Já. A gente já. Aí o pessoal fala, opa, tá tudo bem? Porque a gente se entende, porque são 2 adrenalinas fortes. Você é mais. Aí você entra no vitimismo. Você faz assim. Exatamente. Não, Ingrid. Eu sei. Não é. Mas não entende é bem meu assim. lado. Mas veja bem. Entende meu lado? Falei, não entendo nenhum lado, não. Tadinha. Tadinha. Coitada. Já a não Marta pode falando, ser assim. tá errado. Não é assim.
Por que você fala desse jeito? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Falei pra ela assim, Gente, eu amiga. tenho muito amor por ela, vocês não têm noção. Eu já falei pra Marta assim, amiga, faz tal coisa. Não, Dani, não é a hora, não vou fazer agora. Não, vocês é muito legal, vocês se complementam, é muito É bacana. porque assim, eu sempre fui, o que mais me chamou a atenção no outro é o poder que a pessoa exerce em mim. É o quanto eu respeito essa pessoa. Sim. Então, assim, eu só vou ouvir o outro quando eu respeito essa pessoa. Se eu não respeitar a pessoa e se eu não sentir que ela sabe mais do que eu daquilo que estamos discutindo, Coraçãozinho pra ela. eu não vou acatar, não vou Sim. acatar. É o que eu falei, me dá um argumento convincente que eu vou te seguir. Do contrário, Você não esquece. escuta. Eu posso até falar assim, tá bom, mas eu não vou fazer. Eu sempre falo assim, veja meu exemplo. Não, quando a Martinha fala, tá bom, assim, ó, tá bom, ponto. Entrou por um ouvido e saiu 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 pelo pelo outro. outro. Isso é É verdade. nítido. É como se eu falar assim, você me chama pra sair, fala assim, vamos em tal lugar, tal dia, que não sei o quê. Se eu tenho intimidade com a pessoa, eu falo, não vou. E não há quem me demova dessa resposta. Se não é uma pessoa muito íntima a mim, eu vou falar, vou pensar, ou vou ver. Você pode ter Não vai, certeza que eu não vou, não vai. entendeu? Porque você é direta e reta. Ou vai ou não vai. Se você assim, eu Exatamente. vou ver, eu falei, "Ih, é papo a boi dormir. Eu já Exatamente. procuro ser mais amena, né? Não, Na eu não sou amena, não. resposta. Ela, Eu não, cozinho. ela cozinha. Você cozinha. Eu cozinho. Marta não. Mas A eu gente tô sabe. começando a mudar, né? Mudar não porque eu não acredito em mudança. Sim, Transformação. sim. Isso É. mesmo. Estou transformando isso em mim. Muito Estou bom, trabalhando né? isso em mim. Mas vocês viram aí, né? Até seguir as ordens da minha coach, gente. Eu tirei férias. Muito bom. Sozinha. Muito Depois de bom. 40 anos, meu filho tá ali no fundo, ali, ó, falando sim, Positivo. mas ele não gostou muito da Agradece. Ele não gostou muito da agradece. ideia, não. Ele ficou meio chateado. Mas aí eu vocês, assim, a Ingrid, o trabalho da Ingrid reflete na gente de uma forma muito positiva. Se eu fosse enumerar as vezes em que a gente trocou e as vezes em que eu segui o conselho dela de fato, a gente ficaria aqui por 3 horas minimamente, assim. Então, eu acho que bem mais, hein? se você não conhece a Ingrid, siga a Ingrid nas redes Nas redes sociais. sociais. Conheça o trabalho dela. Ela é uma pessoa excepcional, uma pessoa maravilhosa, uma profissional de primeira categoria. Você não vai se arrepender em conhecer o trabalho dela, mesmo que você, de um primeiro momento, não vá contratá-la, mas siga a ela e veja o que ela fala, que você não vai se arrepender. E assim, como assim, na vida nem tudo é perfeito, a gente tem um tempo aqui para conversar. E infelizmente o nosso tempo está acabando, então Que pena. eu queria muito te agradecer. Imagina, Você amiga. sabe o carinho que eu tenho por você e quantas vezes eu já me socorri de você, né, em momentos muito, né? Se eu hoje estou fora daquele lugar, você tem grande participação nisso. Nossa, quando você me ligou há 10 horas, foi muito engraçado. Eu fiz, yes! Aí eu tava lá no meu e falei assim, o que foi? Eu falei, eu não esperava tanto por esse momento. Então, Eu assim, esperava tanto. você tem grande participação, me orientou no processo. O processo não é fácil até hoje, ele dói ainda, ele é sofrido, é desgastante. Você empreender é muito difícil, Sim. mas é aquelas coisas assim. Eu tenho 2 decisões na vida de que eu não me arrependo. Uma foi de ter me separado, eu não me arrependo nenhum dia dessa decisão. E a outra foi de ter saído do meu último emprego. Né? E ele era o último emprego mesmo. Eu posso falar que ele foi o último emprego, porque hoje eu sou Marta Lobo, advogada, entendeu? E ficamos assim. Então, assim, queria te agradecer imensamente por você ter. Eu sei que você foi fazer uma prova hoje, então você se dispôs a vir para cá, mesmo, imagino, cansada, estressada, esgotada. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Atrasada. Deixa aí o seu Instagram para as pessoas te procurarem. Não, calma, deixa eu falar também. Poxa, mas Olha os você... ciúmes essas Ela quer tudo pra ela. Como assim? Entendendo? Gente,
Oxe, Dá licença, cheguei primeiro. oxe. Eu sou de todos Cheguei os primeiro três. Ingrid, dá licença. Não fala assim. Ah, é até redundante, você sabe, né? Falar para você o quanto eu gosto de você, quanto você é importante na minha vida. E você é muito mais do que uma coach, uma psicóloga para mim. Isso é fato, todo Sim. mundo sabe, né? Então, obrigada por me apoiar em mais esse projeto. É Obrigada um por sucesso, estar já tá sendo um sucesso. junto comigo em todos os momentos que eu preciso. E conta comigo, sempre. Com certeza. Obrigada. Foi muito engraçado que eu falei assim, o que eu vou falar? Você falou, Ingrid, só conversa com a gente. Só porque conversa. vocês podem pontuar, fazer uma lista de temas que eu venho aqui. Tem assunto, vocês sabem que acho que dura muito mais do que 3 horas. Muito mais. Tem assunto. Temos Tem muito assunto. tem muitas dores a ser tratadas. Eu trabalho com dores, meninas. São dores. Dores pessoais, dores profissionais, através de ferramentas, através do meu know-how, conhecimento. É isso que eu faço. Eu acho que eu quero que as pessoas estejam com qualidade de vida. Eu acredito muito nisso. Eu saí do mundo corporativo com essa missão. É trabalhar, sim, resultados com qualidade de vida. Eu acredito que é possível. Eu E também isso acho. não é impossível Eu de acredito. forma Eu nenhuma. Eu acredito. Essa é a minha missão. E assim, você tem cumprido ela É, lindamente. eu acredito, claro, vai ter momentos de altos e baixos, não Sempre. somos robôs, mas eu acredito que a gente pode sim alcançar resultados com qualidade de vida. Então, tem Eu jeito. acho que são os Acredito. melhores resultados, né? Quando você Acredito. os atinge com qualidade de vida, né? O Então, caminho, sabe? Fazer esse caminho leve, gostoso, Se trabalhar, permitir. se permitir, ter o autoconhecimento. Tem uma frase que não sai da minha boca que você sempre fala para mim: viver sem culpa. Viver sem culpa. E, gente, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Sempre tem. Estamos aqui para provar isso. Somos certeza. prova. Mas Somos. deixa o seu Instagram, Ingrid. Bom, Ingrid Marques Oficial, Instagram. E aí lá você acha meus contatos, meu celular, meu Link na bio. e-mail, Link na bio. Tá um pouquinho parado, mas um novo marketing vai entrar aí, que eu já mudei de marketing pela segunda vez. Não Meu é a segunda, né? Deus! Vamos combinar que não, não é a segunda, não, né? Já é a contar aí nos dedos aí, já. terceira. Eu tenho que fazer produtividade com essa turma, gente. Pois é, Vamos você tem que fazer coaching com eles. Tem que entendeu? fazer, Faz eu falo, pelo coaching. amor de Deus. Mas tá lá. Então, tá bom, gente. Obrigada, meu Obrigada. povo. Até a próxima. Até a próxima. Beijinho pra todo Obrigada, mundo. Tchau, gente. tchau. Até. Tchau. Obrigada.